minutos. Conversa de bastidor. Está em Brasília nesta semana, estão olhando tudo bem de perto lá no STF, Malu Gaspar e Vera Magalhães, que participam da nossa conversa de bastidor hoje aqui no Jornal da CBN. Malu Gaspar já está na sede do STF, Vera Magalhães resolveu fazer atividade física antes de ir para lá, por isso não chegou, mas daqui a pouquinho já estará presente também lá para a sessão que começa às 9 horas da manhã. Bom dia para você, Malu. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos nossos ouvintes e bom dia a Vera, que foi muito mais esperta do que eu e estava aí se cuidando. Vera, bom dia para você, Vera. Bom dia, pessoal. Bom dia para a Malu, que vai pegar um lugar melhor que o meu lá na sala. Bom, não foi uma tão boa ideia ir correr na rua com essa seca que está aqui. A minha voz já está fraquejando, mas é isso. A gente tem que tentar não perder de 6-0 para as calorias que a gente ingere. Ô Vera, você já pode postar tá pago agora, viu? Tá pago e com juros com essa seca. Vamos lá, Malu, vamos começar por você, Malu, trazendo para nós aí o seu olhar sobre o que aconteceu ontem. Tivemos tanto os votos, os dois votos, aliás, tanto de Flávio Dino como o voto de Alexandre de Moraes pela condenação. Hoje podemos ter a confirmação dessas condenações, porque temos Luiz Fux, pelo menos, deve votar no dia de hoje. Vai depender do tempo do voto dele, também da extensão do tempo do voto dele. Mas eu queria ouvir você, Malu Gaspar, o seu destaque do dia de ontem, o que a gente pode ver como importante ali nas mensagens que foram deixadas no STF. Milton, acho que ontem ficou muito claro que o ministro Alexandre de Moraes não tinha nenhuma intenção de aliviar a barra de ninguém, não estava disposto a fazer nenhuma nuance em relação a responsabilidades e culpabilidades e foi até além do Ministério Público em relação às acusações, inclusive foi diferente do Ministério Público em relação à delação do Mauro Cid. Ele foi 100%, absorveu 100% as acusações do Gonê e ainda foi além, né? E acho que é importante a gente falar também do voto do Dino, por o seguinte, Flávio Dino, porque quando vem o voto do Flávio Dino, acho que tem dois pontos ali. Primeiro, porque o voto do Alexandre, ele fez as acusações todas, ele encadeou muito bem a história, que é uma história que nós conhecemos, mas ele colocou em sequência todos os fatos que formam a trama golpista, mas ele faltou a tecnicalidade, explicar tecnicamente por que cada fato daqueles compunha um atentado à democracia, um golpe de Estado e tudo isso. Eu acho que o Dino veio complementando e dando característica técnica a um voto que até então estava muito, eu diria até performático. O Alexandre de Moraes fez um voto cheio de frases de efeito, com muitas perorações políticas a respeito da importância da democracia e tal, muito num tom mais de promotor até do que de juiz. E o Dino veio dar um pouco mais de tecnicalidade ao negócio, dizer quem é responsável por qual crime, e aplicou ali uma nuance, no caso do Braga Neto, do Paulo Sérgio, do Braga Neto não, gente, do Augusto Heleno, do Paulo Sérgio e do Alexandre Ramagem, que coloca ali esses três como tendo uma participação menor na trama golpista. Eu vi a Vera falando ontem sobre isso, dizendo que depois no final, quando for aplicada a dosimetria, ele pode até voltar atrás se ele se convencer de que realmente a culpabilidade foi grande. E eu concordo, Vera, isso ainda pode mudar, mas eu acho que ali, simbolicamente, foi importante para mostrar que o Supremo não é um bloco monolítico, que esse bloco de ministros que está sempre mais próximo do Alexandre de Moraes vota sempre igual e está tudo um jogo de cartas marcadas. Eu acho que isso foi o grande destaque ali do dia de ontem. E hoje, gente, nós temos o voto do Fux, que está sendo aguardado com grande expectativa, por causa das divergências que ele já manifestou. A gente viu ali um climão na hora que o Alexandre de Moraes deu uma parte para o Dino
para falar sobre preliminares, e o Fux ficou bravo, disse que já tinham combinado que não haveria isso, mas também porque hoje o voto do Fux, se for realmente pela condenação como se espera, vai dar o placar de 3-0 pela condenação do Jair Bolsonaro, do Braga Neto e possivelmente de todos os outros réus da trama golpista. E os ministros já estavam esperando isso, né, Vera? Falou-se muito em relação aos ataques que o Fux recebeu durante o governo Bolsonaro. Vamos lembrar que o Fux era o presidente do Supremo naquele fatídico dia 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro diz que vai enquadrar o Supremo, que o chefe do poder era o Fux, tinha que resolver aquilo, e lembrou até o Dino do dia da noite que o Fux passou em claro dentro do Supremo, buscando proteger a instituição dos ataques de caminhoneiros e outros manifestantes que estavam aqui na esplanada dos ministérios tentando forçar barreiras e até poderiam ter invadido o tribunal. Então, acho que está muito claro o quadro. Todo mundo de olho no Fux, porque a única alteração aí no tom do Supremo pode ser ele. É uma boa lembrança essa da Malu. Agora, Vera, além de te ouvir a respeito dessa expectativa em relação ao voto do Fux, quero voltar rapidamente ao voto do ministro Alexandre de Moraes, né, que abriu os trabalhos ontem. Como a Malu salientou aqui, com muitas frases de efeito, um voto muito enfático, mas também muito didático, né, Vera? Inclusive com a apresentação ali de alguns slides, muito didatismo sendo aplicado pelo ministro Alexandre de Moraes para defender as falas dele, não? Pois é, eu fiquei com a impressão de que ele orientou a fala dele muito para responder alguns aspectos que tinham sido colocados pelas defesas na semana anterior. Questão de que não haveria violência ou grave ameaça. Ele repetiu até a exaustão o que caracterizava a grave ameaça e o que era violência, dentro do que ele fez questão de caracterizar como atos executórios e não preparatórios, e isso também era uma resposta a outra premissa das defesas. Tentou derrubar aquela longa explanação do advogado, do general Heleno, de que a agenda tinha sido tirada de ordem e de contexto, brincando até que não dava para achar que era normal alguém ter uma agenda golpista em casa. Carregou até nas tintas do general Paulo Sérgio para além da importância dele, acho que também para tentar demover qualquer um da possibilidade de amaciar para ele, que tinha também permanecido como uma possibilidade depois das sustentações orais dos advogados na semana passada. Então, eu acho que foi muito voltado para isso e para combater já no voto a ideia de uma anistia posterior. Então, ele faz uma longa historiação do que é a história de golpes do Brasil, das tentativas fracassadas e dos golpes que realmente resultaram em supressão da democracia. Lembra que faz muito pouco tempo que a gente viveu uma ditadura, fala da gravidade de tudo que se viu de 2021 a 2024, dizendo que às vezes a gente esquece muito rápido o que se passou e realmente, para quem estava ouvindo o voto, dá muito uma sensação assim de, nossa, a gente passou por tudo isso e não faz muito tempo. Então, acho que ele queria também provocar um pouco isso, principalmente depois do 7 de setembro, com a bandeira dos Estados Unidos aberta lá na Paulista. Em relação a essa questão do voto do ministro Luiz Fux, eu acho que ele está um pouco desconfortável com esse papel que sobrou para ele, de ser a voz divergente, sabe? Ele parecia ontem muito nervoso, consultava papéis sem parar, chamava os auxiliares, pedia mais papéis, punha marcadores nesses papéis. Então, acho que vem um voto longo, bem técnico, porque ele tem dito aí para todo mundo que ele é juiz há muito tempo, então acho que ele vai querer mostrar essa experiência, mostrar que ele não está ali só para ser o contraponto ao Alexandre de Moraes, que ele é um juiz e que tem a sua própria técnica, mas ele ficou muito, eu acho que, desconfortável para, por exemplo, absolver alguém, tendo em vista isso que a Malu falou, aquilo que ele enfrentou em 2021, quando ele era presidente do Supremo, o voto dele em relação ao Daniel Silveira, que também é sempre lembrado, e o fato de que, quando ele saiu da presidência, ele deu várias entrevistas e fez vários pronunciamentos no sentido
de que não se poderia condescender com quem ataca a democracia. Então, ele tem aí esses balizadores que dão a ele um limite até o qual ele pode divergir. Na semana passada, quando teve início o julgamento, nós tivemos um outro movimento paralelo muito forte no Congresso Nacional. Nesta semana, iniciada ali a votação, ou a fala dos ministros com os votos, o que se viu, Malu Gaspar, é que esse movimento da semana passada arrefeceu, esse movimento da semana passada diminuiu. O que mudou? Em relação a essa semana, eu acho que foi uma coisa estratégica do próprio Hugo Mota para dar tempo ao governo de se reorganizar durante o julgamento e talvez também para diminuir a tensão em Brasília, né, Milton? A gente, num momento como esse do julgamento, com todas as atenções voltadas para Brasília, depois no 7 de setembro, em que o governador Tarcísio esticou ali a corda, depois de uma semana em que ele ficou em Brasília, praticamente se mudou para Brasília para articular a anistia, eu acho que foi uma providência preventiva do Hugo Mota de chamar sessões remotas, abaixar a temperatura do caso e possibilitar que o governo avance em relação a pelo menos uma tentativa de diminuir o apoio à anistia. Eu não sei o que a Vera pensa, mas eu acho que vai ser muito difícil conter essa aprovação, pelo menos da urgência do projeto, eu diria até mesmo do próprio texto da anistia na Câmara. Não sei se aquela ampla, geral e restrita, uma anistia super ampla como eles têm proposto, mas eu acredito que isso não mudou substancialmente ainda. Pelo que eu falei com integrantes do governo Lula ontem, iria ser iniciado um esforço, até a pessoa que conversou comigo disse, olha, nós vamos fazer um trabalho voto a voto, de formiguinha, cada ministro do governo Lula procurando os seus deputados, porque existe realmente no Congresso da parte do Centrão e também da oposição uma pressão muito grande para que se vote a anistia, né? E aí tem toda aquela estratégia muito baseada na frase do Barroso, que diz que depois não dá para votar anistia antes, porque não existe condenado. Depois é que você vai votar, depois que acabar o julgamento, falar em anistia seria uma discussão política, ele diz. Nós queremos ouvir a Vera também, Malu, sobre isso. Vera, que inclusive escreveu a respeito desse tema hoje no Globo, né, Vera? Pois é, porque o que eu senti é que tem esse movimento de contraposição à anistia, e eu acho que mais capitaneado pelos próprios ministros do Supremo do que pelo governo, que tem essa dificuldade eterna que ele tem de ser um governo de minoria, né? Então, enquanto as sessões se desenrolam lá na primeira turma, tem outros ministros fazendo essas conversas, inclusive com o Hugo Mota, e essa ideia dele de convocar sessões semipresenciais e só com pautas fofinhas, já está inserida nessa tentativa de esfriar um pouco o caldo. O que eles estão tentando pôr na cabeça do presidente da Câmara? Que está muito cedo para ele ter a sua presidência pautada pelo PL e pelos bolsonaristas. E que ele também não pode ficar refém do Centrão, que fez esse consórcio aí de ocasião com o PL, muito envenenado pela contrariedade de uma ala ali de caciques do próprio Centrão, que estão às voltas com investigações da Polícia Federal que atingem a eles, a aliados ou a parentes. Tem irmão de deputado sendo investigado por questão de emenda e esses deputados estão muito revoltados e fazendo chegar essa revolta e querem se vingar em cima do Supremo, porque entendem que todo esse aperto que eles estão passando decorre daquele torniquete nas emendas dado pelo ministro Flávio Dino. Então, eles fizeram uma aliança de ocasião com o bolsonarismo para tentar passar uma boiada que inclua a PEC da impunidade, a anistia. Então, me falaram ontem, esse consórcio do mal que a gente tem de combater. E eu acho que começou uma conversa que tenta puxar o Hugo Mota para fora disso, contando com o Davi Alcolumbre, os dois estão muito próximos, para tentar fazer com que o presidente da Câmara tenha mais pulso para resistir, por exemplo, à influência do Arthur Lira e a outro tipo de pressão que ele é muito suscetível. Perfeito.
Muito obrigado, Vera Magalhães, obrigado, Malu Gaspar, pela análise de vocês. Agora vocês se voltam aí para a sessão que começa daqui a pouco, 9h da manhã. Nós voltaremos a conversar também, analisando muito provavelmente já o voto de Luiz Fux. Esse é certeza que terá no dia de hoje, vai depender da extensão do voto dele. O certo é que, a despeito de todas as discordâncias, muito provavelmente é o voto que confirmará a condenação dos réus desse núcleo crucial. Muito obrigado, Vera, Malu. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Todo mundo. Tchau. Até.